Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Pode tomar assento. É sempre uma alegria estar na casa de Deus, estar aqui com os nossos jovens, estar aqui com os irmãos adorando a Deus. E hoje a responsabilidade ficou sobre mim de trazer essa palavra. E é muita responsabilidade, eu sei da responsabilidade que eu tenho, mas Deus vai dar graça, amém? O Manu está orando, aleluia. O pastor Tiago falou comigo se eu poderia trazer a palavra, e eu falei que sim. Porém, durante essa semana eu abri a minha Bíblia, eu li a Bíblia e não vinha texto nenhum. Eu falei, meu Deus, como que vai ser? Mas ontem à tarde eu estava tomando café na minha casa e veio um hino na minha mente e eu entendi que era para mim estudar o texto que era a base daquele hino. E orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, Deus colocou uma palavra no meu coração. Deus já falou comigo através dessa palavra. É uma noite que nós precisamos, é uma noite fria, mas é uma noite que nós precisamos aquecer os nossos corações. É uma noite que nós precisamos de restauração. É uma noite que nós precisamos que Deus limpe e cure a nossa alma. E Deus já falou comigo através dessa palavra. O texto que eu convido os irmãos a lerem é o texto da leitura bíblica que o pastor Carlos já fez aqui. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 4. Eu quero ler apenas o versículo de número 4 e o versículo de número 39. João, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. O 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificou. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Amém? Nós estamos próximos a um congresso de jovens, e nosso tema desse ano é multiplicação. Mas para nós testificarmos do amor de Deus, para nós ganharmos almas, nós precisamos primeiro ser restaurados nós pelo Senhor. Não adianta eu querer sair às ruas, evangelizar, se eu tenho algo dentro de mim que ainda machuca, que ainda me faz sofrer. Então é essa palavra que Deus tem para nós nesta noite. O capítulo 4 de João, eu peço, conforme eu vou pregando, para deixar o texto na tela, Lucas, pode deixar a partir do versículo 1. O capítulo 4 de João está nos contando a história de uma mulher, uma história conhecida, uma mulher que vai de desacreditada por todos a uma ganhadora de almas em Samaria. Então aqui hoje nós vamos falar de um cenário de impossibilidades que foi visitado por Jesus. E todas as vezes, meus irmãos, que Jesus ele visita um cenário de impossibilidades, aquele cenário deixa de ser de fato o que ele era e passa a ter características que somente Jesus pode dar. A Bíblia diz que Jesus, ele estava na Judéia, e da Judéia Jesus partiria para a Galileia. E Jesus, saindo da Judéia, indo para a Galileia, Jesus ouviu que havia uma discussão de quem batizava mais, se era ele ou se era João. E quando Jesus ele percebe que a visão do povo já não era mais sobre o que ele estava pregando, mas sim uma visão de competição, Jesus ele olha e fala assim: esse aqui já não é mais o meu lugar. E aqui eu aprendo a primeira coisa, que Jesus, ele não fica em meio aos lugares aonde a discussão é
quem faz mais ou quem faz menos, quem canta mais ou quem canta menos, quem prega mais ou quem prega menos, mas sim aonde a reunião é uma reunião de adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e de adoradores que querem que o reino dele seja propagado. E quando Jesus soube que a discussão do povo era quem batizava mais, ele sai da Judeia e vai para a Galileia. E Samaria, se nós formos olhar o mapa daquela época, Samaria ela fica bem no meio da Galileia e da Judeia. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele passa por Samaria. E Jesus ele passa por Samaria porque ele queria passar por Samaria. Samaria naquela época não era um lugar bem visto pelos judeus. E a Bíblia nos diz que os judeus e os samaritanos, eles não se comunicavam, eles não tinham contato. E essa briga, essa rixa, ela começa muito além do tempo de Jesus. Para nós entendermos o contexto histórico, nós precisamos voltar lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, quando há divisão, quando Salomão morre e há divisão do reino, o reino do sul e o reino do norte, aonde o reino do norte fica a capital Samaria e o reino do sul fica a capital Jerusalém. Porém, quando a Síria ela invade Samaria e leva uma parte do povo samaritano cativo, o povo assírio insere colonos estrangeiros dentro de Samaria. Se nós lemos o segundo livro dos Reis, nós vamos entender todo esse contexto. E por isso, o povo samaritano se deu em casamento com um povo estranho. E para um bom judeu, os irmãos que estudam a Bíblia sabem que para um bom judeu a questão racial é algo muito sério. Então os judeus começam a olhar os samaritanos como um povo misturado, que já não era mais um povo puro. E tudo vai piorar lá na frente quando os samaritanos decidem que Jerusalém já não é mais o lugar da adoração, mas sim, a partir de agora o lugar da adoração passa a ser o Monte Gerizim. E a partir desse momento os judeus eles não querem mais diálogos. Os judeus eles querem deixar os samaritanos de lado. E o maior exemplo, eu já disse aqui para os irmãos que Samaria ficava bem no meio da Judeia e da Galileia. Porém, os judeus cortavam o caminho. Os judeus passavam por trás de Samaria, para não entrar, para ter nenhum contato. Muitas das vezes a viagem ela aumentava 2, 3, 4 vezes, mas eles não se importavam com isso. Eles faziam questão de não passar por Samaria. E Jesus, o capítulo 4 vai falar que Jesus ele sai da Judeia em direção à Galileia. E imagina-se, ao olhar humano, que Jesus ele iria fazer como os outros judeus, que ele iria desviar o caminho, que ele não entraria dentro de Samaria. Porém o versículo 4 que nós lemos diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus não precisava passar por Samaria, mas era necessário naquele dia que Jesus passasse por Samaria. E João ele escreve e ele aplica essa responsabilidade para quem está indo. E quem está indo é Jesus. E alguém pode se perguntar: o que Jesus vai fazer em Samaria? Em Samaria não tem nada que presta. Porém Jesus, ele olha e diz: hoje eu vou passar em Samaria. E aqui eu tiro uma lição. E eu fico imaginando quantas Samarias existem entre nós. Quantas pessoas que a sociedade olhou e disse: esse não serve, ele não serve, ela não serve, esse não presta, esse não vai servir para nada. Porém Jesus olhou para mim e para você nesta noite e disse: hoje eu vou passar pela sua Samaria. O que seria de mim e o que seria de você, irmão, se Jesus tivesse olhado para nós como os homens olham? O que
seria de nós? Mas bendito é o nome do Senhor, que não desistiu de mim e nem de você. E Ele disse para mim e para você: eu vou mudar a tua vida. Hoje Jesus aqui nesta noite, essa noite fria de sábado, que nós poderíamos estar em casa, tomando um chocolate quente, um café, debaixo da coberta, mas nós decidimos estar aqui. E Jesus está dizendo para mim e para você: eu vou mudar a tua história e eu vou te surpreender. Jesus, ele está indo para a Galileia, e o caminho da Judeia para a Galileia até Samaria, de aproximadamente, eu estava estudando, de 2 dias de caminhada. A mulher, ela não sabe que Jesus está a caminho. Uma mulher mal vista, uma mulher que não tinha valor para a sociedade, uma mulher que já havia tido 5 maridos, e ela está indo buscar água no poço de Jacó. Ela ainda não sabe o que está para acontecer. Ela acha que aquilo ali é apenas mais um dia, e ela está indo buscar água no poço de Jacó. Mas Jesus já está há quase 1 dia e meio andando e caminhando, e andando até ela, no encontro que mudaria a vida dela. E é assim que acontece na minha e na tua vida. Muitas das vezes, para algumas pessoas, acontece algo na vida e nós falamos: nossa, foi de repente, né? Foi de repente, a bênção chegou de repente. Mas nós precisamos entender que para nós é de repente, mas que no reino espiritual já está acontecendo há muito tempo. E é assim que acontece na nossa vida. Então olhe nesta noite para o teu irmão que está do teu lado, se isso não for ferir o teu culto, e diga para ele: o céu já tem movimentado a sua vida, o céu já tem se movimentado para a tua casa, o céu já tem se movimentado para os teus negócios, o céu já tem se movimentado para os seus estudos. E o reino espiritual, ele já está trabalhando ao nosso favor. E eu fico imaginando, pastor Gedaías, que cada passo que Jesus dava em direção a Samaria, a frustração que aquela mulher tinha, dava um passo para trás. Que as maldições que aquela mulher tinha, davam um passo para trás. E nesta noite, cada passo que você der para Jesus, tudo aquilo que te impede de adorá-lo em espírito e em verdade, vai dar um passo para trás. Para aquela mulher era apenas mais um dia comum, um dia de afazeres, um dia de buscar água. Mas quando ela olha, tem alguém no poço, tem alguém sentado à beira do poço, e esse alguém olha para ela e diz: dai-me de beber. Versículo 7, dai-me de beber. E aqui nesse dai-me de beber é algo interessante que eu vejo, que Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele não se apresenta, ele não faz nada, mas ele pede para ela o quê? Algo para beber. E Jesus, ele pede água. Porém, se nós formos ler o capítulo todo o capítulo 4 todo de João, nós vamos ver que Jesus em nenhum momento ele toma água, em nenhum momento ele bebe água. Inclusive, no versículo 34, os discípulos chegam com comida e ele rejeita, dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Jesus, ele não quer água. Como assim, Lucas? Jesus pede água e não bebe a água? Jesus, ele não quer a água dela, mas sim Jesus quer dar água para ela. Só que enquanto ela não entender que o que Jesus tem para dar para ela é maior do que ela tem, ela não está pronta para receber aquilo que Jesus tem para entregar. E nós nessa noite precisamos entender que enquanto nós não entendermos que o que Jesus tem para dar para nós
é muito maior do que aquilo que a gente tem, nós ainda não estaremos prontos para receber. Jesus aqui, Ele não precisa do nosso dinheiro. Jesus, Ele não precisa do nosso tempo. Jesus, Ele não precisa da nossa força. Mas Ele quer que eu e que você entenda que tudo o que você tem não chega perto do que Ele tem para te dar. Nós precisamos entender isso. Enquanto a nossa mente não se abrir, nós vamos ficar mendigando por aquilo que nós já temos. Nós precisamos entender isso, igreja. Então nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: confia mais em mim, se entrega mais a mim, porque aquilo que eu tenho para te dar é muito maior de qualquer coisa que você tenha. Aquela mulher, ela tem um cântaro, e Jesus quer dar para ela uma fonte. Se ela se contentasse com o cântaro, Jesus deixaria ela com o cântaro. Mas ela tem um cântaro, e Jesus quer dar a ela uma fonte. Nós vamos ficar batendo cabeça até quando, igreja? Nós vamos entender quando que não adianta ser frequentador de congresso. É bom, é gostoso. Que nós não devemos ser frequentadores de eventos, apenas de eventos, é bom. Ah, mas eu já participei de mais de 20 congressos. Participou de mais de 20 congressos, mas continua com a mesma vida. Não teve mudança. Apenas participou. Porque o segredo aqui não é apenas ouvir o que é pregado aqui neste púlpito de um congresso, mas sim colocar em prática tudo aquilo que é falado aqui. E ela entende isso. Nós vamos ver no decorrer do texto que ela entende isso. Então abra o seu coração nesta noite, se entregue mais, dependa mais de Deus, deixe de ser autossuficiente. Nós queremos ser autossuficientes, eu posso, eu faço, eu não preciso de Deus. Deixe de ser autossuficiente, quebra o teu ego nessa noite, joga a tua vaidade no chão, e fala para Jesus: Jesus, assume o controle da minha vida nesta noite. O versículo 9, nós vamos ler: e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, porque sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. O 10. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E o 11, e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem atirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? O 12, e és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós vemos nesses 5 versículos que nós lemos que no primeiro momento aquela mulher, ela não entende o que Jesus está falando. Ela acha que Jesus está falando em saciar a sua matéria humana, o seu corpo humano. E quando Jesus percebe que ela ainda não entendeu nada que ele havia falado, Jesus olha para ela e pergunta: chama o teu marido. Esse vai e chama o teu marido é algo que essa mulher naquele dia ela não queria ouvir, porque aquilo era algo que ela não queria que fosse tocado, era algo que machucava ela, e ela não queria que ninguém falasse aquilo, porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós queremos colocar ali dentro de uma mala, fechar essa mala
e nós não queremos que aquilo seja exposto. E muitas das vezes nós colocamos um bom terno, um bom vestido, as irmãs, faz uma bela maquiagem as meninas, colocamos o sorriso no rosto, viemos para o culto, porém no nosso interior tem coisas que nos machucam, no nosso interior tem coisas que doem, e que machucam nós por dentro, e muitas das vezes essas bagagens estão pesando a nossa caminhada de fé, essas bagagens estão trazendo desconforto para nós, essas bagagens estão atrapalhando aquilo que Deus tem para a nossa vida, e Jesus ali, ele toca na ferida que ela não queria que ele mexesse. Talvez para muitas pessoas ela dizia: eu não tenho marido. Porém para Jesus, quando ela vai dizer: eu não tenho marido, Jesus, ele conhece tudo. Ele olha para ela e diz: disseste bem, não tenho marido. Naquele momento Jesus estava expondo algo na vida dela que Jesus queria curar. E nessa noite eu não sei o que na tua vida Jesus quer curar. Eu não sei o que Jesus quer expor aqui nesta noite da tua vida que Ele quer curar. Mas eu sei de uma coisa, e eu tenho fé nisso, que para casa enfermo a gente não vai voltar. Pode ter algo machucando, pode ter algo doendo, dentro de mim pode ter algo doendo, mas eu sei que enfermos para nossa casa nesta noite nós não vamos voltar, que Jesus, ele vai curar tudo aquilo que nós temos e que nos dificulta de viver a promessa dele. Jesus tem algo para nós aqui nesta noite. Jesus vai libertar almas aqui nesta noite. Jesus, ele vai libertar corações aqui nesta noite. Jesus, ele vai destravar as mentes aqui nesta noite. Jesus, ele vai tirar toda a corrente que nos impede de adorar a Ele de verdade aqui nesta noite. Então olhe para o teu irmão, olhe para a tua irmã e diga para ele: tem cura de Deus liberada para a tua casa hoje. Eu creio, isso é profético, não é porque eu estou pregando, mas eu creio que tem cura liberada para a nossa casa hoje. Jesus continua a conversa com ela e fala: você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. E ela olha e diz: eu vejo que tu és profeta, eu não falei nada para você, como você sabe que eu tive 5 maridos e o que eu tenho agora não é meu? Jesus, ele mexe em algo ali que aquela mulher nunca imaginaria que Jesus iria mexer. E no versículo 20 nós vamos ver que a cura, ela é liberada, que aquela mulher, ela é curada. E ela diz: os nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Eu estou na dúvida, Jesus, em qual lugar eu devo adorar. E de uma vez por todas, a igreja entenda que quando a doença vai embora e a cura chega, a gente não está mais preocupado com as coisas que nos saciavam aqui na terra. Ela esquece da água, ela esquece ali do poço, ela esquece do marido, e ela começa a se preocupar: como é que eu faço para adorar de verdade? O interessante é que ela ainda tem um cântaro, que ela ainda tem sede, que ela ainda tem demandas pessoais, mas quando Jesus limpa a alma dela, ela só quer saber como se adora, e o lugar aonde se adora. Porque gente curada não oferece qualquer adoração, gente curada não se conforma em oferecer qualquer culto, gente curada não entra para ver o que o pregador vai fazer, até porque pregador não faz nada, gente curada não vem para ver o que o pastor vai fazer, até porque o pastor não pode fazer nada, gente curada faz o melhor culto, porque o melhor culto quem faz é eu e você. O nosso culto quem faz somos nós. Mas Lucas, o culto não estava bom. De uma vez por todas, entenda,
Não era o culto que não estava bom, não era o pregador que era ruim, não era o cantor que era desafinado, mas sim você que não está bem. É você que precisa de uma cura. Porque quem veio aqui nesta noite receber algo de Deus vai receber. Quando eu saio da minha casa disposto a vir para a igreja e falar: hoje eu vou receber uma palavra de Deus, eu vou receber. Não importa se é A, se é B, se é C que vai pregar, eu vou receber. E Paulo ele escreve aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se não tem entendimento, não é culto. Se não tem racionalidade, não é culto. Se eu levanto as minhas mãos porque alguém manda eu levantar a minha mão, não é culto. Se eu pulo sem saber porque eu estou pulando, não é culto. Eu não venho para a igreja para dar aleluia, para dar glória a Deus porque alguém manda, mas eu dou glória a Deus e dou aleluia porque as cadeias que me prendiam, elas foram livres e elas caíram por terra. E todas as cadeias, elas caíram por terra pelo nome de Jesus. E tem um hino que nós cantamos, que os jovens cantam, muito conhecido, que diz: eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Não há nada além do sangue de Jesus que pode nos libertar. Nós somos livres. Nós somos livres. Só quem tem motivo hoje de agradecer a Deus por ser livre, adore a Deus com a tua alma aqui nesta noite. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas, porque a palavra diz que aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Nós já sentimos a presença de Deus nesse culto. Nós já ouvimos os hinos da harpa, os mais belos hinos, já nos alegramos. Eu já falei em línguas ali no meu lugar, eu já vi muitos irmãos falando em língua. Então se edifique nesta noite. E ela continua a pergunta: onde que eu adoro, Jesus? Eu adoro em Jerusalém ou eu adoro no Monte Gerizim? A opção A ou a opção C? Jesus olha para ela e fala assim: pastor, nenhuma das opções. Vou te dar uma opção C aqui, nenhuma das duas. E o versículo 23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorador, ele não precisa de lugar. Adorador, quem faz o lugar é Ele. Eu não preciso estar aqui na igreja para ser adorador. Adorador, ele sente Jesus no carro. Adorador, ele sente Jesus lavando louça. Adorador sente Jesus no trabalho. Adorador sente Jesus no leito de um hospital. Adorador cria o lugar da adoração. Então nessa noite adore o Senhor em espírito e em verdade. Adore a Deus em espírito e em verdade. Jesus quer que você o conheça mais de perto. Jesus, ele quer que você o conheça intimamente. Se tem algo nessa noite que precisa ser reaceso na sua vida, eu não sei se existe algo, mas a chama do Espírito vai voltar a arder no teu coração. O azeite que falta na tua lamparina, ele vai chegar. E Deus, ele vai trazer conforto ao teu coração. E o versículo 25 diz: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu estava lendo esse texto e eu vi que enquanto ela achava que Jesus era apenas um profeta, Jesus, ele se comportou apenas como um profeta. Enquanto ela achava que Jesus era apenas um judeu, Jesus se comportou apenas como um judeu. Mas quando ela disse: eu quero conhecer o Messias, ele se apresenta a ela de fato quem ele era. E nesse versículo 26, Deus falou muito ao meu coração. E
lendo isso, estudando essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração: Lucas, eu darei a conhecer a vocês, a nós como igreja, a nós jovens, à medida em que vocês quiserem me conhecer. À medida que vocês quiserem me conhecer, eu darei. Tem gente dentro da igreja que ainda não conhece Jesus. E nós precisamos nesta noite entender que nós precisamos conhecer a Jesus, que nós precisamos de profundidade com Ele. Infelizmente nós estamos achando que intimidade com Deus é apenas vir aos cultos ao domingo. Eu vou ao culto e eu já tenho Jesus. Sim, nós temos Jesus. Quando eu venho ao culto ao domingo, eu tenho Jesus. Mas eu sou íntimo? Nós não somos íntimos. Então nós precisamos ser íntimos, porque não sendo íntimo, nós estamos limitando o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós precisamos de intimidade com Ele. Que nós não sejamos apenas frequentadores de cultos, irmãos. Isso aqui é para mim também. Que eu não seja apenas um frequentador de culto, que eu venha na terça, que eu venha no sábado, que eu venha no domingo, mas que a minha casa, que os meus amigos e que a minha família, ela seja salva através da minha vida, através da intimidade que Deus tem comigo e através da intimidade que eu tenho com Ele. E o versículo 28, para mim correr, diz que ela deixou o seu cântaro. Neste momento, essa mulher, ela entende que fonte não cabe dentro de cântaro. Ela entende que fonte é algo muito maior. E eu fiquei me perguntando: o que pode ser esse cântaro que nós precisamos deixar? Esse cântaro pode ser o nosso emprego. Esse cântaro pode ser o nosso relacionamento. Esse cântaro pode ser as nossas amizades. Mas hoje é noite de soltar o cântaro. Hoje é noite que eu e você precisamos soltar o cântaro. Mas então eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter amigos? Sim, é claro que você pode. Eu não posso ter um bom emprego? Sim, é claro que você pode. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que atrapalha você de servir a Jesus, isso se torna um fardo. Principalmente vocês jovens, entendam que tudo aquilo que atrapalha vocês de servirem a Jesus, isso é um fardo. Então nesta noite, deixe o cântaro, deixe o cântaro, deixe o cântaro, porque Jesus, Ele quer te dar fontes de água. Aleluia. E o versículo 28 diz que ela foi para a cidade. E interessante que ela foi buscar água. Qual que era o natural dela? Ela fazia aquilo praticamente todo dia. Voltar para onde? Para sua casa. Mas a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus, ela recalcula sua rota e vai para a cidade. Porque, irmãos, é impossível nós termos um encontro com Jesus e nós continuarmos no mesmo caminho. É impossível. É impossível. Então hoje Jesus vai mudar rotas aqui nesta noite. Jesus, não se espante se Jesus tirar pessoas do seu caminho. Não se espante se Jesus trouxer pessoas que precisam estar no seu caminho. Não se espante, jovem, se Jesus tirar contatos que você tem no seu celular, que não é para você ter. E fazendo isso, pode ter certeza que você vai chegar num nível que você nunca imaginou que você pudesse chegar. Que você vai chegar num nível de intimidade que você nunca imaginou que você poderia chegar. E o versículo 39 diz, que eu li, e que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Aquela mulher, no começo da pregação, eu disse para vocês que ela era uma mulher o quê?
mal vista, uma mulher que as pessoas não gostavam dela. Agora ela passa a ser uma mulher que influencia. E sabe por quê? Ela passa a influenciar porque ela decidiu mudar. Se nós olharmos, pastor, todo o contexto daquela mulher era o mesmo. A cidade era a mesma, as pessoas eram as mesmas, porém ela decidiu mudar. Não foram as pessoas que mudaram o olhar sobre ela, não foram as pessoas que mudaram a perspectiva do olhar a respeito dela, mas sim ela que decidiu mudar. Naquele dia ela teve o encontro com Jesus. E quando eu e quando você decidimos mudar, tudo à nossa volta muda. Tudo à nossa volta muda. O seu filho que te dava trabalho, irmã, quando você decide mudar e que você para de reclamar e começa a orar por ele, ele começa a ser um filho obediente, ele começa a ser um filho crente, ele começa a ser um filho que te dá alegria. Para você jovem, quando nós decidimos mudar, aquelas músicas que a gente ouve já não faz mais parte. Quando eu decido mudar, aqueles vídeos que eu assisto, eles já não fazem mais parte da minha vida. Os relacionamentos que eu tenho com alguns amigos, quando eu decido mudar, eles se acabam, porque não é do propósito de Deus. E nós precisamos entender nesta noite que quando nós decidimos mudar, tudo na nossa volta muda. Aquela mulher foi uma mulher que Jesus escolheu para evangelizar aquela cidade. Só que naquela noite ela se abriu e ela se permitiu uma cura. Então nesta noite, o Senhor, Ele quer libertar curas aqui. O Senhor quer libertar almas aqui. Nesta noite deixa o Senhor restaurar a tua vida. Nessa noite deixa Deus restaurar aquele coração sincero que você tinha e que foi corrompido. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Essa simples palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu sei que vai fazer efeito e que vai surtir efeito no coração de pessoas aqui. O chamado de Deus ainda está de pé na tua vida. O chamado de Deus ainda está de pé na tua vida. Eu posso convidar, pastor, os irmãos para orar? Eu quero convidar você. Eu quero convidar você que quer trocar o cântaro pela fonte. Eu quero convidar você que precisa de uma cura interna. Não sou eu, não é os pastores que aqui estão, que vão orar por vocês, mas sim é Jesus. Eu quero convidar você que acredita que o chamado de Deus na tua vida ainda está de pé. Saia do teu lugar nesta noite, vem aqui. Eu quero convidar você que sabe que você precisa melhorar o teu culto, que você precisa melhorar a tua forma de adoração. Saia do teu lugar, vem aqui nesta noite. Nós precisamos, assim como Paulo escreve aos Romanos, oferecer a Deus um culto sincero, um culto reto, um culto racional. Venha. Muitas das vezes nós não estamos no culto e estamos com a mente lá fora, do que eu vou comer depois do culto, o que eu vou fazer depois do culto. Ofereça nesta noite um culto racional a Deus. Você que precisa melhorar o seu culto, você que precisa de uma cura interior, vem aqui nesta noite. Eu sei que tem pessoas que precisam de cura, tem pessoas que foram magoadas, tem pessoas que foram muitas das vezes pisoteadas, e você precisa de uma cura, e muitas das vezes você se entristece com Jesus. Jesus, ele não tem culpa de nada. Jesus, ele não tem culpa pelo erro dos homens. Então vem aqui nesta noite que Jesus, ele quer restaurar a tua paz interior. Assim como aquela mulher sofria. O sofrimento daquela mulher era no relacionamento dela. Aquela mulher não conseguia ter um relacionamento estável. Ela teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Era uma mulher que estava perdida, que ela não sabia o que fazer. Mas a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus, ela entende aquilo que ela precisa fazer para que o seu relacionamento passe a ser estável.
Então nesta noite Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui neste lugar. E Ele vai curar os corações. Assim como Ele curou o meu coração nessa palavra, Ele vai curar o teu coração. Assim como Ele curou o meu coração, Ele vai curar almas e vai curar vidas aqui nesta noite. Então nesta noite nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus pela cura que Ele já nos deu. Como eu já disse aqui, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que com essa enfermidade, com essa dor, com esse coração amargurado que você estava quando você chegou aqui, você não vai voltar para a tua casa. Então vamos orar nesta noite. Vamos orar e vamos agradecer ao nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada aqui nesta noite, Senhor. Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu transmiti à tua igreja. Senhor, eu não posso fazer nada. Os obreiros que estão aqui, Senhor, não podem fazer nada. Mas Senhor, Tu és o médico dos médicos. Senhor, Tu é aquele que restaura corações. Senhor, Tu és aquele, Senhor, que restaura vidas. Senhor, é aquele que tira toda a amargura do coração. O Senhor é aquele que coloca um ponto final em tudo aquilo que afasta o Teu Filho de Ti. Pai santo e Pai poderoso, nesta noite não deixe que os Seus filhos voltem para suas casas, Senhor, com um peso no coração, com um peso na mente. Mas Senhor, liberta cada um que precisa ser liberto aqui. Liberta Jesus, liberta Jesus, liberta Jesus. Os nossos jovens que aqui estão, Jesus, tira, Senhor, as más companhias, Senhor, que eles possam ser, Senhor, e ter um relacionamento íntimo contigo, que eles possam entender que a melhor parte, Senhor, como Maria escolheu, é o melhor relacionamento contigo. Que eles possam entender que como essa mulher samaritana, Pai, que como essa mulher samaritana, Senhor, que estava à beira do poço, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, que nós precisamos nos entregar a Deus, porque Deus é aquele que conhece a nossa vida. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Então, Senhor, opera na vida dos Teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia.